E o Domingo Espetacular traz agora a entrevista exclusiva da empregada doméstica que diz ser filha do Pelé. Eu tive uma conversa reveladora com ela que mostrou o rosto pela primeira vez na TV. No meio da polêmica sobre a herança do rei, a justiça acaba de receber o pedido para exumar o corpo do Pelé. Uma mulher há décadas em busca da própria identidade. O importante é saber quem é meu pai. A empregada doméstica Maria do Socorro, 60 anos, acredita ser filha do Pelé. Luta para ser reconhecida pela família e dá a primeira entrevista mostrando o rosto. Porque é muito triste você não saber quem é seu pai. A justiça acaba de receber um pedido para a exumação do corpo do rei do futebol. Eu não estou correndo atrás desse exame por causa de dinheiro. Para mim, tanto faz ser o Pelé ou outra pessoa que não tenha dinheiro. Um novo e polêmico capítulo na novela da herança bilionária do melhor jogador de todos os tempos. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu aos 82 anos em 29 de dezembro de 2022. Maria do Socorro falou sobre esse drama que vive desde que tinha 13 anos. A minha tia foi quem me falaram que ela encontrou com ele Pelé no Maranhão, São Luís. E aí eles tiveram um encontro num evento e aí aconteceu o que aconteceu. Reservada e de poucas palavras, preferiu falar na companhia do advogado. Ela conta que desde pequena se achava muito diferente dos outros 4 irmãos, todos brancos, e questionava a mãe. Inclusive, eu cheguei a perguntar para ela se eu era filha dela mesmo. Ela falou que era, né? A família, muito pobre, vivia no Piauí. Ela trabalhava de doméstica. Comecei a trabalhar com 9 anos. Ainda adolescente, ela quis saber quem era o pai verdadeiro. Foi de 13 a 16 que eu resolvi saber quem era meu pai. Então, a minha mãe me falou que era o Pelé. Pelé não teria ficado sabendo da gravidez. Ela nunca chegou a contar, então, ao Pelé que ela tinha engravidado. Foi uma... Não, ela não chegou a esse ponto, não contou para ele. Maria do Socorro diz que logo depois veio trabalhar como doméstica em São Paulo. A mãe faleceu em 1998, mas ela nunca tirou da cabeça a ideia de ter um pai. Para mim não importa que seja com dinheiro ou sem dinheiro. Você se acha parecida com o Pelé? Acho um pouco. O nariz, porque o nariz da minha mãe é bem afilado. O cabelo, o jeito do rosto, comprido, né? Esses aspectos aí eu acho. Ela seria a 8ª descendente do rei. No primeiro casamento com Rosemary dos Reis, em 1966, Pelé teve Kelly, Edinho e Jennifer. Kelly teve 4 filhos e Edinho 2 meninas. Do segundo casamento, com a Círia Seixas, nasceram os gêmeos Joshua e Celeste. A filha Flávia, de 54 anos, é de um relacionamento extraconjugal. A filha mais velha, Sandra Regina, que Pelé não reconheceu, também era de um namoro dele nos anos 60. Sandra faleceu de câncer. Desde 2016, Pelé estava casado com Márcia Ock, com quem não teve filhos. A filha de Assíria, Gemima, foi aceita na família como filha sócio-afetiva do rei, portanto, também herdeira. Mas Maria do Socorro só tomou coragem em 2019 para entrar com um processo de reconhecimento de paternidade. Você sabia quem era o Pelé? Não, já tinha ouvido falar, mas muito pouco, né? Na época, meu interesse mesmo maior era só saber quem era meu pai para que eu pudesse tirar meus documentos. Só que eu não queria tirar como filha de mãe solteira. Pelé foi comunicado pela justiça que pediu teste de DNA, mas isso não chegou a acontecer. Ele foi convocado para fazer o exame e eu vim de lá do Piauí, só que ele não pôde comparecer. Eu fiquei lá esperando e ele não compareceu. Ele deixou registrado no seu testamento que ela
poderia ser filha dele, ia ficar aguardando o resultado do DNA. E já deixou separada a parte. Se ela for a filha, ela passa a ter o direito de fazer parte do inventário. Ele mesmo, já tendo consciência, já tendo deixado até no inventário, não providenciou o material genético para que na época fosse feito esse exame. Mas ele se ofereceu para que fosse feita a coleta na casa dele. E mesmo assim a coleta não foram fazer. Não seria a primeira vez que um exame aumenta a lista de herdeiros do rei Pelé. A filha mais velha dele, Sandra Regina, travou uma batalha jurídica de 5 anos e só com o resultado do DNA foi reconhecida e pôde usar o sobrenome Arantes do Nascimento. Outra filha que precisou provar o parentesco com o rei é Flávia, fruto de um relacionamento que o jogador teve fora do casamento. Maria do Socorro teve que esperar quase 4 anos. Veio a pandemia, Pelé adoeceu, faleceu e só em setembro de 2023 o exame de DNA foi realizado. Foram 2 testes feitos no mesmo dia. Ela teve de se encontrar com alguns dos filhos de Pelé. Como é que foi essa situação desse encontro? Foi normal. Não tivemos muita conversa, né? Mas os resultados dos testes foram diferentes. Um deles deu negativo e o outro inconclusivo. O advogado diz que essas diferenças chamam a atenção. E não tem também um esclarecimento se foi feito individualmente, se foi feito o irmão com o irmão, se foi feito ela com um ou com o outro. Quer dizer, veio o resultado, pronto, acabou-se e ali estava resolvido. E aí, não é assim também. E abre um precedente até para a gente fazer a solicitação de exumação. Ele acaba de enviar um pedido de exumação para a justiça, que agora pode ou não aceitar. Por que ela não pode saber quem é o pai dela? Por quê? Mas é porque é o Pelé. Sim, qual é o problema? O advogado de Edinho, um dos filhos de Pelé, diz que a família nem considera a exumação. Com isso, a família não pode concordar, uma vez que nós temos elementos suficientes que demonstram a inexistência de vínculo. Trata-se de medida absolutamente extremada e, nesse caso, desnecessária. Desde a morte do rei, há mais de 1 ano, o inventário do astro do futebol ainda não foi encerrado. A herança do rei do futebol deve ser dividida, em princípio, entre os 6 filhos vivos, Gemima, a enteada reconhecida como filha sócio-afetiva, e os netos Otávio e Gabriel, que ficaram com a parte da mãe Sandra, já falecida. O patrimônio em jogo é estimado em 15 milhões de dólares, ou 73 milhões de reais, segundo publicação da revista Forbes em 2014. Na época, ele era o jogador aposentado mais bem-sucedido do mundo. Quando se casou com Márcia, Pelé tinha mais de 70 anos. A lei determina que o regime de casamento seja de separação total de bens. Em testamento, Pelé deixou para a esposa Márcia Ock a casa onde viviam no Guarujá e também 30% da herança. Os filhos acataram o desejo do pai e ficaram com 70% do patrimônio. O Pelé usou do direito que ele tinha em testamento de dar um reconhecimento à Márcia. Além dos exames de DNA, a viúva Márcia Ock e os 3 filhos de Pelé acusam um dos melhores amigos dele de querer enriquecer às custas do espólio do ex-jogador. José Fornos, o Pepito, trabalhou como assessor de Pelé por 40 anos. Foi escolhido pelo ex-jogador para ser o responsável pelo testamento. Ele pediu na justiça 5% do valor da herança pelos serviços prestados. Márcia e alguns filhos questionam esse valor. O senhor José Fornos veio ao testamento tardiamente, com tudo já realizado, e pediu em uma única petição de 1 página a remuneração máxima, mas não atuou no testamento. Por essa razão que houve a nossa contestação. Pepito não quis dar entrevista. Pelé, nos últimos meses da vida dele, ele já sabia que ia morrer. Então ele reuniu toda a família, advogados e definiu: eu não quero que aconteça uma briga pela minha herança, uma briga pública. E, infelizmente, é o que está acontecendo. Procurado, o advogado de Pepito disse por mensagem que eles preferem não se manifestar. Maria do Socorro, a empregada doméstica que quer provar ser filha de Pelé,
vive hoje em União, no interior do Piauí. É de lá que vai aguardar a decisão da justiça. A única coisa que eu quero é que as coisas ocorram de maneira correta. Ela conta como reagiria se Pelé ainda estivesse vivo. A primeira coisa que eu gostaria muito de dar um abraço nele como pai. O resto a gente vai deixar acontecer.